Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos novamente. Que Jesus nos abençoe, né, nesse estudo. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, né, através de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 16. Né? Nós estamos no capítulo 16, Alienados Mentais. Tá? Esse livro, só lembrando, que esse livro é um estudo muito profundo a respeito da psicologia, da psiquiatria na visão espírita. Né? É um livro bastante profundo, é muito importante esse livro para a nossa compreensão dos distúrbios, né? Psiquiátricos, psicológicos, então vale a pena, né, a gente estudar. E nós estávamos falando justamente a respeito da visita do André Luiz num sanatório. Né? André Luiz estava num sanatório junto com o Calderaro, analisando alguns casos que eles estavam vendo ali no sanatório, e o Calderaro explicando para o André Luiz como que se dá o processo de alienação, o que é a loucura, né? Na ótica dos espíritos. Nós temos aqui a ótica psiquiátrica, psicológica, né? Mas aqui a gente no livro a gente vê a ótica espiritual. Como que os espíritos entendem os processos de loucura, os processos de alienação, tá? Então isso é bastante interessante para a gente, né? Então nós estamos analisando os materiais gravados anteriormente, tá? Vão tratar do começo desse capítulo. Nós estamos da metade para o final já desse capítulo, tá? Vamos ver se a gente consegue terminar hoje ainda esse capítulo aqui. Bem que eu acho que vai ser difícil. Mas vamos lá, né? Acho que vai precisar de uns 2 dias ainda. Então vamos lá. O Calderaro dizendo, ele está explicando para o André Luiz, né? Algumas questões a respeito do processo de alienação e do processo de melhora. Como é que a gente consegue sair dessa alienação, quando possível, né? Porque às vezes o processo está tão adiantado que nessa existência mesmo não é possível a melhora, né? Mas enquanto os casos estão menos graves, ainda é possível muita mudança, né? E também no plano espiritual, vamos pensar, né? Como é que se dá essa melhora? Então, o Caldeirado está abordando esse assunto aqui, né? Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano, em reestruturação para o progresso geral. Tá? Então, a primeira coisa, né, para a gente refletir, qualquer processo de melhoria, os espíritos até dizem, né, toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Toda melhora é uma subida, nós temos que ascender. E toda subida exige esforço. Lembra que a gente falava, né? Que o processo de adoecimento, o processo de deterioração, é um processo de queda. Lá do terceiro andar do superconsciente para o consciente, caindo para o inconsciente. Do superconsciente para o estágio no ego ali apenas, e do estágio do ego você acaba caindo para a zona dos instintos. Nós usamos essas 3 áreas o tempo todo, tá? A área do superconsciente, a área do consciente e do inconsciente. Só que nós devemos transitar muito mais no superconsciente do que nós temos transitado. Então nós devemos usar o superconsciente, ativar o superconsciente muito mais
e entrelaçá-lo, né, ajustá-lo com o ego, ajustá-lo com o segundo andar ali. E nós usamos os instintos também, eles são importantíssimos para nós, né? Mas é preciso a flexibilidade nesse movimento todo aí, né? Desses três andares. O problema é quando a gente começa a se localizar apenas na zona do ego. E aí a gente não consegue se manter nessa zona do ego, a gente acaba caindo na zona dos instintos, na zona do inconsciente. Aí a perda é muito grande, né? Então é preciso, né, para que haja esse processo de iluminação, que não há melhora, não há saúde sem iluminação interior. E não há iluminação sem ascensão, sem ativação do superconsciente, né, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, para que haja essa jornada iluminativa, é preciso deslocar a mente. É preciso deslocar a mente, deslocar a centralização da coisa do ego para o self, para o superconsciente. É preciso nós nos fixarmos um pouco mais nas zonas superiores, né? Modificar ideias, renovar concepções. Por quê? Porque todo o processo de piora, todo o processo de adoecimento, não deixa de ser um, um, um processo de tomarmos como certas verdades que não são legítimas, conceitos que são equivocados, né? A nossa melhora tem que começar do pensamento, pessoal. Não há melhora real sem mudança mental, sem uma renovação mental. Renovação de concepções, né, de conceitos. Não há melhora real sem essa mudança, ok? Então a gente precisa renovar, revolver a terra, como o Calderaro diz, né, como um plantio, né, Nádia, que você vai fazer. Você precisa revolver a terra, fazer uma nova semeadura, cuidar da semente. Nós precisamos fazer isso com a nossa mente também. Exatamente, Jana. Aí que está. Continuando aqui no que o Calderaro falou, né? Invariavelmente, modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Nós temos que buscar o bem maior, que não é apenas o nosso bem. Aliás, o nosso bem ele está relacionado com o bem maior, o bem mais amplo, com o bem para as criaturas, né? O nosso perfeito ajustamento é sairmos um pouco mais do nosso eu e buscarmos o bem para todos. Porque nós não vamos conseguir nos planificar fora do grupo. Nós vamos ter que nos planificar no grupo. Alexandre, mas qual grupo? Todos que a gente participar, vamos dizer assim, né? Todos aqueles que estão ao nosso redor, que a gente se afinize, nós vamos ter que nos planificar no grupo. A Joana de Anges, ela fala no livro Ser Consciente, que é preciso nós renunciarmos à liberdade interior, a fim de nos planificarmos no grupo. Isso pode parecer estranho a princípio. Falou em renunciar à liberdade, o pessoal já arrepia, né? Mas aqui a gente precisa do entendimento correto. Por quê? Porque o alienado, ele não quis abrir mão da sua liberdade interior. Como assim? Ora, gente, dentro de mim, eu posso pensar qualquer coisa. Dentro de mim, eu posso cultivar qualquer conceito. Eu posso cultivar qualquer plano, qualquer planejamento. A minha mente aceita tudo aqui que eu criar, tá? E ninguém nem vai saber o que eu estou criando dentro de mim. Eu tenho essa liberdade, não tenho essa liberdade? De criar as imagens, os conceitos, o que eu quiser dentro de mim. Agora, vocês acham que para que eu possa me ajustar ao grupo, eu vou poder viver nessa liberdade absoluta que eu tenho dentro de mim, de pensar o que eu quiser, né? De criar o que eu quiser? Eu não vou poder fazer isso. Porque o grupo, eu acabo testando os conceitos que eu cultivo dentro de mim no grupo, né, Nádia?
De repente eu falo uma besteira aqui para vocês vão deixar. Eu não sei não, eu acho que esse conceito aí não está certo, não, porque tal. Aí vocês vão argumentar, né? Então, é no grupo que nos grupos, nós temos o teste dos conceitos que a gente cultiva dentro da gente. Se eu vivo só dentro de mim e se eu não me relaciono com as pessoas, o teste de realidade que eu tenho é muito precário. Eu não tenho praticamente esse teste de realidade. O que acontece? Eu vou vivendo cada vez mais uma realidade que só existe para mim. De repente eu leio um livro, eu interpretei o livro à minha maneira. Mas aí chega aqui com vocês, cada um tem uma visão diferente. Então a gente troca, né? A gente analisa. Então essa multidimensão que a gente passa a ter, ela me ajuda a rever os meus conceitos. Né? Vocês entendem? Deixa eu ver aqui, mas o preço é sempre nós mesmos quem vamos pagar. Se for bom, bom para a gente. Se não for, pior. Exatamente. Né? Mas é um risco, né? É um perigo, né, Rossana? Por isso que os espíritos associam toda e qualquer alienação com o processo de isolamento. A gente vê claramente na obra da Joana de Ângeles ela associar a alienação, associar patologia com o processo de isolamento. Né? A gente vai se isolando e vai se alienando. Ela associa uma coisa a outra. Entendeu? Então, como o Caldeirão está dizendo aqui, né? A gente continuando, né? Invariavelmente, para o bem maior, nós precisamos modificar, né, para o bem maior o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano, em reestruturação para o progresso geral. Para o progresso geral, né? Então, é preciso a gente pensar, sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e pensarmos no bem geral. Né? As leis divinas, elas sempre vão privilegiar, elas vão dizer a respeito do bem geral. Toda vez que eu quiser o bem só para mim, né? Eu quiser o bem só para mim, e não levar em conta que, às vezes, o que é o bem para mim, entre aspas, né? O bem, entre aspas, acaba sendo mal para os que estão ao redor. Então, eu vou estar em desconcerto, eu vou estar em desacerto perante o grupo que eu estou, né? Então, é lógico, né? Vocês estão aqui estudando, vocês estão buscando o bem para vocês, buscando conceitos diferentes, né? Elevados, tal. Talvez no grupo familiar de vocês, muitas pessoas não concordem com isso, né? Mas não quer dizer que esse bem para vocês é uma coisa ruim para eles. Talvez eles vejam como algo ruim, né? Às vezes a família vê como algo ruim. Vai lá, vem de novo estudar esse negócio de espiritismo. O marido, vai, você não me dá atenção, só fica estudando. Né? Pode parecer um mal, né? E pode se tornar de fato um mal, se você só ficar estudando e realmente não dar atenção para a família. Né? Não prepara as coisas, não ajuda, não faz nada, só fica lá estudando o tempo todo. Aí passa a ser um mal de fato. Aquilo que não era ruim passa a se tornar, né? Então vocês vejam que é sutil isso aí, né, pessoal? A gente tem que usar o discernimento. A gente tem que usar o discernimento, a nossa capacidade de discernir, de buscar o equilíbrio, né? De se organizar, né? Para que você esteja em paz, mesmo que a família veja como algo negativo, você, não, mas eu estou cuidando deles, eu estou bem com eles, só que eu tenho que cuidar de mim também. Aí tudo bem, né? Mas são coisas que a gente precisa discernir, né? Achar o equilíbrio, né? Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada,
criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Né? Então, olha lá, a gente veio num contexto, a gente vem com algumas dificuldades, algumas coisas boas, outras mais complicadas, tal, mas é o que a gente precisa para evoluir. Nós estamos vivendo a vida que nós necessitamos. Nós podemos mudar, podemos melhorar a nossa vida, mas as condições contextuais que nós vivemos, ela tem a forma certa para nós nos superarmos, para nós nos melhorarmos. Tá? Até para querermos mudar a nossa vida, mas ela é hoje aquilo que a gente precisa. Tá? Quando a gente se nega a esse auxílio divino, né? Quando a gente se nega a esse auxílio divino, ou seja, Deus nos colocou nesse contexto. Deus nos colocou nesse contexto para a gente, opa, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso melhorar meus relacionamentos, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né, Rosana? Eu preciso me melhorar e melhorar o meu contexto. Essa é a ajuda divina, né? Quando eu me nego a receber essa ajuda divina, né, através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos, que nos são oferecidos. Às vezes uma doença, às vezes um problema aqui, outro ali, dificuldades e tal, mas são processos de renovação. Né? São processos de renovação. Aí eu me nego a receber isso. Eu me revolto, eu fico indignado, eu fico enraivecido, eu fico, né, chateado, deprimido. Né? O que acontece? Né? A pessoa se recolhe à margem da estrada. A pessoa se recolhe à margem da estrada, porque ela está indignada com relação ao que ela está recebendo da vida. Né? Criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Né? Vocês entenderam, pessoal? Então, a gente recebe essas oportunidades quando não é do jeito que a gente está querendo. Ao invés da gente se motivar para tentar mudar e melhorar a nossa vida, muitas vezes a gente se revolta. Aí a gente se recolhe ao desânimo, se recolhe à beira da estrada e fica cultivando fantasias, fica cultivando ilusões, fica cultivando desejos injustificáveis, fica sonhando com a riqueza, fica sonhando, né, com alguém do passado, fica sonhando com alguma situação, fica querendo retroceder para algum momento mais prazeroso, ao invés de tornar a vida presente prazerosa. Está nas nossas mãos. Né? Sermos felizes ou não é uma decisão nossa. Cabe a nós usarmos o potencial divino que temos, o superior que possuímos, e transformarmos a nossa vida em algo melhor para nós vivermos, não é, pessoal? Né? É uma coisa que nós podemos, só que exige esforço. Né? Pensar positivo, mudar o modo de pensar, mudar o modo de agir. Por quê? Porque os problemas que nós vivemos hoje são colheita. Se nós queremos mudar a vida, nós precisamos mudar os resultados. Nós precisamos mudar as causas que acabam gerando resultados diferentes. Né? O que nós vivemos hoje são resultados daquilo que nós temos feito ao longo do tempo. Né? Então nós temos que mudar as causas para termos outros resultados. Né? Quase podemos afirmar, diz aqui o Calderado, que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam na incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Olha só, né, pessoal, vocês viram a importância aqui do que o Calderaro falou, né? Que fala 90% dos casos de loucura, 90% dos casos de loucura, tirando aí, excetuando então,
aqueles de origem eminentemente fisiológicas, né? A incursão microbiana, por exemplo, o bacilo da sífilis, né? Ele pode atingir a matéria cinzenta e começar a gerar problemas de alienação como uma causa fisiológica. Lógico, e é questionável isso também, porque a sífilis não é à toa que a gente pega também, e tem uma causa comportamental também associada à sexualidade e tal, né? Mas enfim, né? Aqui ele está tratando essas questões. Vamos pensar também no Alzheimer, né? Que também é questionável, né? Porque a gente sabe também que depende muito, a Joana de Anjos até fala, depende muito também, as doenças degenerativas podem ser evitadas conforme o tipo de vida que a gente leva, né? Então, a gente precisa relativizar. Mas é um acidente, exatamente, Jean. De repente, um acidente, né? Sofreu lá uma lesão, né? Que pode causar um problema mais grave aí de contato com a realidade física, né? Então, tirando esses casos eminentemente fisiológicos, você tem aí a grande maioria, esmagadora maioria dos processos de loucura, né? Começando em consequência das faltas graves que praticamos. Faltas graves que praticamos. E essas faltas advindas da impaciência. De repente você, num momento, num segundo de impaciência, você comete um crime, você comete uma ação altamente prejudicial, que depois vai gerar uma lesão consciencial. Vai gerar uma culpa terrível, né? E aí pode se iniciar, a partir daí, um processo de, de, de piora, de deterioração, né? Do aparelho psíquico, né? A partir dessa culpa, do remorso na situação, né? E também, né, a impaciência ou a tristeza. Muitas vezes você fica cultivando tristeza e fica se deprimindo, né, e passa a diminuir a energia que vem para o corpo. É muito interessante isso, mas no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ela faz um estudo muito interessante a respeito da interação do perispírito com o corpo e como que nós, através do cultivo da tristeza, do desânimo e tal, nós podemos interferir nas mitocôndrias, que são aquelas organelas que produzem energia, produzem ATP dentro das células, né? No citoplasma das células. As mitocôndrias e o núcleo celular, no núcleo celular existe material genético. Esses dois pontos, as mitocôndrias e o núcleo celular, são os maiores pontos de ligação entre o corpo e o perispírito. Então, através da mente, da energia que vem da mente, conforme a sua natureza, boa ou ruim, nós acabamos interferindo no material genético, no núcleo das células, ou interferimos também no funcionamento das mitocôndrias, aumentando ou diminuindo a energia que vai para o corpo, né? E aí nós podemos ter vários problemas associados aí, tanto à questão genética quanto à questão da energia, tá? A Diana está dizendo ali, a tristeza, a doença, a gente pode entender na visão espiritual que sim, Diana, tá? E contagiosa, doença altamente contagiosa, assim como o medo, assim como a raiva, o ódio, né? Tá? Existem bacilos psíquicos da tristeza, assim como do ódio, e de todos os sentimentos humanos existem bacilos psíquicos, né, que são produzidos a partir desse tipo de sentimento, tá? E tem um contágio, né? O braço, tem gente que fica tão triste que mancha o corpo de preto, né? É, exatamente.
né? A Rossana diz, no pensamento gera energia que atrai doença ou a saúde, né? Exatamente, né? Então, a importância, né, da atitude mental, né, pessoal? Isso que a gente está vendo aqui. Que o processo de saúde ou doença começa na atitude mental, tá? Atitude que nós nutrimos. Porque olha só, né? Por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Isso é uma coisa negativa. E você continua acolhendo, continua alimentando, continua se nutrindo daquele sentimento, daquele pensamento negativos. Né? Você está agasalhando aquele sentimento, aquele pensamento. É normal que na sua mente, no seu sentimento, você viva aquilo cada vez mais. Você se afunde cada vez mais. Você quer saúde? É preciso pensar no contrário. Né? É preciso buscar o contrário. Né? E substituindo o negativo pelo positivo, a tristeza pela alegria, a desesperança pela esperança, o ódio por pensamentos de amor, né? Eu entendo a dificuldade que é quando a pessoa já está muito envolvida com esses sentimentos. Por isso que muitas vezes preciso de ajuda, preciso de remédio também, preciso de muito esforço. Mas toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço, né, pessoal? Tá? Então, continuando, né? Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Vocês viram? Instaladas essas forças, porque tem um período de instalação, que é que nem um programa. Você tem lá o HD, você vai instalar os programas lá, né? O problema é que a gente fica colocando programas cheios de problema dentro de nós, né? Inadvertidamente, sem perceber, ingenuamente, a gente vai aceitando pensamentos negativos, autoconceitos negativos, autodepreciativos, né? Você fica aceitando como se fossem verdades. Você fica cultivando e fala para todo mundo: ah, eu sou assim, eu sou assado, ah, eu tenho dificuldade com tal coisa, ah, eu não sei. E fica lá se programando com autoconceitos negativos. Né? Não é? O que acontece? Você vai gravando lá no seu HD, lá, você vai gravando no seu inconsciente. Tá? E aí, quando você vai acessar os programas que você tem, porque você precisa trabalhar, você precisa viver, interagir, você começa a acessar os programas que estão dentro de você. E o que que aparece? Só aparece problema, só aparece tranqueira. Não é assim? É programa com vírus, é programa pirata, né? Então, esse é o nosso HD, né? Esse é o nosso inconsciente, né? Né? Então, tem essa instalação e aí depois tem a deterioração, tá? Em que o inconsciente, uma das funções do inconsciente é tornar realidade aquilo que a gente diz que é realidade. Se você diz que é, o seu inconsciente vai dar um jeito de transformar em realidade. Por isso que vem a instalação e depois deteriora tudo. Porque aí o inconsciente ele vai transformar em realidade aquilo que você tanto afirma que é realidade. Ah, a vida é uma droga, a vida é uma droga. A vida acaba virando uma droga mesmo. Né? Ou minha vida é maravilhosa, minha vida é uma benção. A vida acaba virando uma benção mesmo. Né? A vida é o que a gente diz que ela é. O que a gente tanto afirma que ela é, se você fica praguejando o tempo todo, né? Fica xingando, praguejando, maldizendo a vida, maldizendo, né? Reclamando o tempo todo, você fica fermentando forças viciosas, forças negativas, que acabam por produzir aquilo que você se fixou. A Joana de Ângeles diz que nós nos tornamos o que pensamos, continuamente. Né? A criatura torna-se aquilo que ela pensa. Rosarinho, mas essas ideias negativas podem ser influência obsessiva. Frequentemente o são, né, Rosarinho?
mas que não precisam encontrar respaldo na nossa invigilância. Essa que é a questão, né? Que os espíritos nos rondem, os espíritos infelizes, porque tem os espíritos bons também, por que eu não ouço os bons? Eu fico ouvindo só os que estão na frequência do mal, não é? Eu poderia ouvir mais os bons, ler coisas boas, mentalizar coisas boas, usar a autossugestão positiva, mas eu fico lá na autossugestão negativa. Eu fico naquela hipnose que os espíritos obsessores tentam fazer comigo e que eu aceito. Você entende, Rosalinho, qual é a questão? Então não dá para a gente transferir da responsabilidade, né? Existem as causas externas, sim, nós sofremos pressão o tempo todo. Os espíritos que não gostam da gente, eles tentam nos destruir o tempo todo. Não quer dizer que a gente vai aceitar essa influência negativa, tá? Boa noite, Marcinho, um abraço. Tem que lutar, exatamente. Isso mesmo, né? Mesmo, e quanto mais vem a pessoa fazendo, Alexandre, mas o tempo todo vem pensamento negativo, parece que eu estou ouvindo o tempo todo falar, mas aí você tem que aumentar ainda mais a sua firmeza, o seu pensamento, a sua determinação de pensar positivo. Quanto maior a dificuldade, maior a necessidade. Em todos os sentidos, pessoal. Quanto maior a dificuldade, maior a necessidade. A necessidade de lutar contra, de manter a firmeza, a determinação. Né? A Marielle, a gente pode mudar essas influências, perceber o que é ruim e o que é bom, né? Então. Faz parte do quadro provacional que a gente é chamado a viver aqui na Terra, né? Não tem jeito. Nós somos chamados a viver e estarmos sob essa influência. Agora, como a gente vai reagir diante dessas influências, aí depende de nós. Né? Tá? Então, continuando, né? Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Né? Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Tá vendo? Quando a gente aceita essas coisas negativas, nós podemos não estar prejudicando apenas essa vida, podemos estar prejudicando algumas outras vidas, algumas outras reencarnações. Porque os problemas dessas acabam se transferindo para as próximas. Ah, mas Alexandre, peraí, mas então quando é que vai acabar isso? Quando é que vai acabar esse problema, então? Aí o Coderado já respondeu aqui, ó. Né? Até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram. Então, quando é que vai acabar essa influência obsessiva? Quando é que vai acabar os pensamentos negativos, as consequências negativas na minha vida? Quando o interessado, ou seja, nós, né, nos dispusermos com fidelidade a usarmos as bênçãos divinas, a lançarmos mão dos recursos divinos que nós possuímos. Mas quais recursos, Alexandre? O que a gente pode usar? Pessoal, podemos usar a oração, que é o mais poderoso antídoto contra as influências negativas. Podemos usar a meditação. Podemos usar a mentalização, a autossugestão positiva, a ação caridosa. Né? Nós podemos usar, pessoal, o trabalho no bem, né? A caridade. Nós podemos usar uma porção de recursos. A leitura salutar. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que usa todos esses recursos diariamente, vai alternando um com o outro, mas usa todos eles diariamente, semanalmente, usa todos esses recursos, a pessoa não tem jeito dela ficar mal. Não
tem jeito dela ficar deprimida, não tem jeito dela ficar obsediada, não tem jeito. Se você está o tempo todo orando, lendo coisas boas, meditando, né? Usando a autossugestão positiva, praticando a caridade. Gente, isso aqui é antídoto para todos os males. Por quê? Porque é amor. É o grande antídoto. Porque é amor. É amor a gente mesmo. É amor ao corpo. É amor à família. É amor às pessoas, às instituições. É amor. É exercício de amor. Né? Nas suas multifaces, né, do amor. Né? O Brás está dizendo, no esoterismo chama de roda de samsara, né? Fica preso essa roda de causas e efeitos, né, Brás? E reencarnações, né? Também fica preso essa roda de reencarnações também, até que se decida por melhorar o padrão mental, né? Padrão emocional, vibratório, né? Tá ficando claro, pessoal? Né? Acho que sim, né? Então, só depende de nós, né, pessoal? Não dá pra gente falar da família, não sei o quê, não dá pra gente ficar reclamando. Tá tudo certo, a gente só precisa usar o incrível poder que nós possuímos na nossa mente, as energias que nós temos ao nosso redor, nós temos que lançar mão disso tudo, né? Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Então, de todos os problemas possíveis, o Caldeirado chamou a atenção para esses dois problemas que provavelmente ressaltam para ele, né? Que é o problema da revolta, da rebeldia e do desânimo. Né? Da rebeldia e do desânimo. Diante das provações, diante dos desafios existenciais, a rebeldia e o desânimo. Né? Ele ressaltou essas duas atitudes aqui. Né? A rebeldia é que pode nos levar a atitudes criminosas. Tá certo. Você começa a se revoltar, começa a juntar essa indignação, daqui a pouco você está, né? Você está brigando, você está matando, você está, né, trombando de carro, está atropelando. Então é preciso muita calma. Né? E o desânimo nos faz cair em despenhadeiros da inércia. Ou seja, eu me recolho à inércia. Eu canso de lutar, né? Eu fico reclamando e cultivo a inércia. Né? Eu me escondo através da inércia, né? Me recolho e diminuo o meu desejo, diminuo o meu querer, a minha energia e fico lá preso da inércia, né? Certo? Então são coisas que a gente tem que lutar contra, né, pessoal? O Brás, em uma só encarnação progressiva na moral, anula-se muitas perdidas, é verdade. Aí é o lado positivo da coisa, né, Brás? Do mesmo jeito que se nós nos envolvermos com essas forças negativas, podemos perder várias oportunidades. Se nós nos envolvermos com o lado bom das coisas, da vida, né, usarmos o nosso potencial, nós podemos ganhar muito tempo. Podemos manter a saúde e ajudar muita gente, né? E fazer muito bem, né? Então, depende só da direção que a gente queira dar para as nossas energias, né? Então, continuando. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino, estava no hospital psiquiátrico, né? E logo se nos deparou um homem que de certo se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Né? Tinha um homem ali com esquizofrenia e completamente alienado e as entidades de sombrio aspecto em torno dele. Né? Semelhava-se o doente a perfeito autômato,
né? Fica aquele andar automatizado, como se fosse um robô, né? Aquele comportamento robotizado, assim, né? Sem vida, né? Sem alma, né? Semelhava-se o doente a perfeito autômato, sob o guante de tais companheiros, né? Que era em função, inclusive, da presença dos espíritos infelizes, estava ali meio que hipnotizado, robotizado. Boa noite, Rezende. Seja bem-vindo. Exibia gestos maquinais. E o guarda, que se aproximava, cauteloso, explicou em tom muito sério. Um guarda se aproximou. Gente, só fazendo um parênteses aqui, né? Existe uma relação muito próxima da deterioração psíquica, emocional, mental, né, espiritual, né, com a deterioração do movimento físico. Existe uma relação muito próxima. Né? Por isso que o doente psiquiátrico grave, ele vai adotando um comportamento robotizado. Tá? Porque a expressão espontânea, criativa do movimento, livre, leve, né? É expressão da saúde interior, é expressão do eu profundo, do eu divino, né? Do self. Por isso que a dança não é apenas uma arte, mas é um recurso terapêutico. No livro do Manuel Filomeno de Miranda, um dos últimos aí, ele fala a respeito da importância da dançoterapia, né? Para pacientes psiquiátricos, para todo mundo, na verdade, né? As pessoas que dançam, que têm oportunidade, é terapêutico, ajuda a trazer a alegria. A alegria é uma das notas mais significativas do Deus interno, do Deus interior. É uma das notas mais características da saúde interior, é a alegria. Tá? Então, quando você trabalha a espontaneidade do movimento, a criatividade do movimento, você está lidando com o eu criador, com o eu divino. Você está trazendo o eu divino à tona. Isso é das coisas mais saudáveis que existe. Tá? É por isso que trabalhar o corpo também, colocar o corpo em terapia, desbloquear as energias, tudo isso é altamente terapêutico. Porque a neurose vai se instalando no corpo também, através de tensões, de bloqueios energéticos. Vocês compreendem, pessoal? Né? Então a gente vai perdendo de tal modo, vai ficando enclausurado, vai ficando encouraçado, como disse o Reich, né, o Wilhelm Reich, né, criador da terapia corporal. Vai ficando encouraçado, né, criando bloqueios musculares, tensões, né? Tá? Então é muito importante, né, esse trabalho, né, de artístico, terapêutico, dança, pintura, tudo isso é trabalhar o eu divino, é trabalhar o eu criador, que é a expressão de Deus em nós, tá? Certo? É, deixa eu ver aqui. Então, o assistente ali, o guarda, né, é, se aproximou, né? Ah, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu só retomar aqui, né? Semelhava-se o doente a perfeito autômato, sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e ao guarda que se aproximava, então tinha um guarda ali que estava cuidando do hospital, se aproximava, o guarda estava se aproximando, e aí ele falou, ele explicou em tom muito sério. O doente falou para o guarda, né? Venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o senhor o que eu sou? Ante o enfermeiro hesitante concluiu, hoje eu sou a bananeira. O doente falando com o guarda, né? Ele falou que ele era ontem um leão e hoje ele era a bananeira. Quer dizer, ele estava misturando tudo, né, coitado? Estava naquela conversa, né, meio sem pé nem cabeça, né?
A Beth, então, eu sinto a diferença quando faço regularmente fisioterapia, né? Então, muda, mexe com o estado de humor, mexe com a bioquímica, né, do nosso corpo, do sistema nervoso. É muito importante, né, Beth? Nunes está dizendo os doentes psíquicos com obsessão trazem isso de outra vida ou criaram essa doença na vida presente. É uma e outra coisa, Nunes. Tá? Aí a gente está estudando justamente a interação dessas duas coisas. Tá? Justamente a interação dos problemas que a gente traz do passado com as dificuldades do presente, com as fugas do presente, né? Através da revolta, do desânimo, da indignação no presente, né? Tá? Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? O processo de loucura, o processo de deterioração no presente aqui, como o Calderaro disse, é quase sempre, aliás, ele não disse quase sempre, ele fala assim, invariavelmente é um mergulho do ser no passado. É o nosso mergulho no passado que nós já vivemos, né? Cheio de problemas. Então a gente passa a reviver um passado doloroso no presente. Por isso que a gente acaba se alienando, né? Então a alienação não é apenas a alienação, a desconexão com o presente, mas é também a conexão com uma outra realidade que nós já vivemos e frequentemente uma realidade problemática, tá? Ok? A Teresa e as doenças nevrálgicas que abalam os nervos e músculos originados nessa existência, né? Uma pergunta, Teresa? Né? Tem muitas doenças que são reflexos do passado, tem muitas doenças que dependem, porque mesmo a gente trazendo conteúdos perturbadores do passado, até como diz a Joana de Ângeles, muito do que nós vamos viver no presente tem a ver com a nossa atitude no presente também. Porque dependendo da nossa atitude no presente, nós podemos atenuar certos problemas do passado e podemos viver melhor no presente. Agora, se a gente não se ajudar no presente, né, não tiver uma atitude positiva e cuidadosa no presente, aí sim a gente dá largas aos problemas do passado e acaba agravando com a atitude complicada do presente, né? Então, sim, tem situações muito complicadas que a gente vive, situações muito estressantes e tal. Agora, sabe, Tereza, muito ainda depende de como eu vivo as situações estressantes. Tudo depende de como eu enxergo, como eu reajo emocionalmente às situações que eu vivo. Aí depende muito no modo como eu enxergo a vida, como eu enxergo os problemas que me ocorrem. Você pode ter 10 pessoas e 10 pessoas reagirem de forma totalmente diferentes aos mesmos problemas, né? Você pode ter pessoas reagindo de formas totalmente diferentes. É aí que entra a nossa individualidade, né? Aí que entra a nossa capacidade, nossa resiliência, né? Nossa capacidade de absorver as coisas, de superação, né? E aí é diferente para cada um, né? O Brás colocou, uma das questões mais importantes do livro dos Espíritos, Kardec perguntou, como afastar os maus espíritos? A resposta, atraindo os bons. E como atrair os bons? Resposta, fazendo o bem. É isso aí, né, Brás? É isso mesmo, né? Atitude positiva, amorosa, né? Otimista, né? É muito importante, né? Como naquele livro A Psicologia da Gratidão, né? Da Joana de Ângeles, que é um dos últimos aí da Joana, né? Até mesmo as dificuldades, as dores, nós precisamos agradecer. Não é uma atitude masoquista. Não é que a gente gosta de sofrer. Mas é que todas as situações que nos ocorrem, elas trazem uma lição, elas trazem um aprendizado, elas trazem um crescimento. Se nós soubermos trabalhar com todas as situações e usarmos da gratidão, né, para agradecermos os desafios até que temos, o aprendizado, que nós podemos evoluir com esses desafios, né, nós acabamos aproveitando e tirando o maior benefício dessas situações, né?
Aí a gente deixa de se revoltar. Olha só que coisa boa, né? A gente passa a agradecer e deixa de se revoltar. Deixa de desanimar, deixa, né? A gente passa a enxergar com olhos muito melhores, né? Nunes, né? Uma pessoa no estado de possessão tem como controlar seus pensamentos? Então, Nunes, aí são agravamentos de uma situação em que a pessoa foi abrindo mão do seu, do seu, da sua condição, né? Então, a possessão são os casos psiquiátricos graves aqui. Muitos deles nem retornarão à realidade nessa vida, né? Então, seja pela causa que for, por causas variadas, né? Então, são casos graves, né? Que muitas vezes a desobsessão ajuda a aliviar, as reuniões mediúnicas ajudam, né? Quando a pessoa ainda tem um pouquinho de lucidez, a pessoa tem um pouquinho ainda de... Ajuda muito o que ela puder fazer em benefício dela. Às vezes a pessoa não está lá muito lúcida, mas ela ainda aceita ir no centro, ela ainda aceita tomar passe, ela aceita a oração. E isso ainda é uma coisa boa, né? Que vai ajudando ela, devagarzinho vai ajudando ela, né? Tá? Mas são casos que nós vamos deixando que se agravem, né? Nós vamos deixando que se agravem. Então, uma vontade passa a dominar a minha vontade, porque eu enfraqueci a minha vontade, aí uma outra vontade passa a dominar, né? Então, não é fácil. Precisa de ajuda externa, né? Da ajuda da casa espírita, dos companheiros, né? Dos espíritos, tá? Certo? Muito bem, né? Deixa eu ver aqui. Só mais um pouquinho para a gente terminar aqui, né? Encontraria eu, diz o André Luiz aqui, né? Encontraria eu, sem dúvida, nesse caso do homem que falava que era bananeira hoje, né? Excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto, de pronto, reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores, que lhe eram invisíveis, né? Invisível para o obsediado, né? Então, o André Luiz ficou, puxa, eu poderia aprender bastante com esse caso aqui, porque, pelo que eu estou vendo, eles estão absolutamente entrosados. A pessoa que está louca e os obsessores, né? Que é como o Nunes estava falando ali, né? Caso de profundo desequilíbrio, né? O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes, tipicamente perversos. As entidades que estavam próximas a ele eram tipicamente perversas. Eram pessoas que estavam sabendo o que estavam fazendo mal e estavam ali fazendo, né? Isso, a perversão é isso, né? É você saber o que você está fazendo e fazer e ter essa atitude negativa, né? É atitude deliberada. Não é atitude de uma pessoa que faz mal para outra pessoa inconscientemente, sem saber que está fazendo mal, né? É atitude perversa mesmo. E ele era um fantoche na mão desses espíritos, né? Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha e disse: o processo de desequilíbrio está consumado, disse o Calderaro para o André Luiz, né? E não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. Olha só o Calderaro falando para o André Luiz, você não vai perder tempo com isso agora, André, porque você não poderia fazer nada agora por ele. Isso aí vai levar tempo. Você não vai poder fazer um serviço rápido de melhora, porque ele centralizou a mente na zona inferior, lembra aquela queda, né? Nas zonas. Ele centralizou a mente na zona inferior por muito tempo. Você não vai poder agora toque verbal ou só aplicar um passe e fazer ele voltar a acessar o nível superior e a se libertar da obsessão de uma hora para outra, tá? É isso que o Calderaro está dizendo, né? O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores,
acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Você vê? Quer dizer, ele está ali fixado nas zonas inferiores, dentro de si mesmo, né? A pessoa que está louca ali, e está sendo submetido a práticas hipnóticas pelos obsessores há um bom tempo, né? Ele acha-se exposto a essas emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Quer dizer, não é uma coisa que se construiu de uma hora para outra, de improviso. É algo que foi ao longo dos anos, talvez até dos séculos, a gente não sabe as causas aqui, né? Aí o André Luiz diz, céus, né? Você ficou espantado, né? Céus, né? Como socorrê-lo, então? Até o André Luiz falou, como é que a gente vai socorrê-lo, então, né? Aí o Calderaro diz, trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Abusou do magnetismo pessoal, né? Do carisma, da energia peculiar dele e tal, e agora está preso à obsessão, à ação hipnótica dos espíritos, ao magnetismo desses espíritos obsessores. Você vê que coisa, né? Mas aí, pessoal, cenas dos próximos capítulos aí, porque nosso horário já está dando, né? E semana que vem a gente vai continuar, né, fazendo esse estudo aqui, tá bom? A gente vai tentar entender esse caso aqui, né? Esse caso aqui que o Calderaro está explicando, tá bom? Nós vamos fazer uma prece então, né? Para nós finalizarmos o nosso estudo, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e elevarmos o pensamento através da oração agora, porque em momento algum nos mantivemos desligados dos pensamentos dos bons espíritos, das energias envolventes e positivas com que eles nos amparam, os nossos amigos protetores, familiares na vida espiritual, coordenadores desse estudo, e que ficam muito felizes por nos verem procurando o entendimento, o estudo, o discernimento de tudo que é espiritual. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas energias que recebemos, que estamos recebendo, por todo o amparo do alto que verte incessantemente para cada um de nós, envolvendo também os nossos lares, os nossos ambientes particulares, o nosso corpo, nossa família e todos aqueles que estiverem conosco. Ressaltando aqui, Senhor, todos esses que são citados no livro e que são problemas reais, são problemas de irmãos nossos que estão vivos em algum lugar, em algum momento, passaram por essas situações, mas estejam onde estiverem, que recebam as irradiações da tua luz e as nossas energias de gratidão, porque através da sua dor nós pudemos aprender algo, para que nós tenhamos uma atitude mais positiva, uma atitude mais amorosa e mais consciente. Muito obrigado por tudo, Senhor. A tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, obrigado a todos pela presença, obrigado pelo carinho de sempre, tá? E que nós possamos estar juntos aí durante esse ano, né? Estudando, aprendendo, tá? Então, obrigado, Maria, Tereza, Beth, Rosana, Isabel, Diana, Fernanda, Ana Cláudia, Rosarinho, Nádia, Sueli, Nunes, Ligeirinho, André Felipe, André, Marcinha Kim, Rezende e Ximenes. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima.